Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula onde nós falaremos sobre proposições condicionais ou implicações. E nosso objetivo é justamente entender o que são essas proposições condicionais, tá certo? Bom, há frases que são formadas por uma condição e uma consequência. Por exemplo, se não chover, irei à praia. Não chover é uma condição, ir à praia é uma consequência. Frases desse tipo são muito comuns em matemática. Por exemplo, se n é um inteiro ímpar, então n quadrado também é ímpar. Ou ainda, se r é um número real, tal que r ao quadrado é igual a 2, então r é um número irracional. Dadas duas proposições P e Q, nós chamamos a proposição se P, então Q, de implicação ou proposição condicional. E nós usamos essa setinha dupla para denotar se P, então Q. A proposição P é chamada de hipótese e a proposição Q é chamada de tese. O valor verdade da proposição composta se P, então Q, depende dos valores verdade da hipótese e da tese. Vamos ver isso no exemplo. Considere a proposição: se eu ganhar na loteria, então nós viajaremos para Ilhéus. A hipótese é eu ganhar na loteria e a tese é viajarmos para Ilhéus. Vamos analisar as possibilidades. Primeira possibilidade, P e Q verdadeiras, ou seja, eu ganho na loteria, nós viajamos para Ilhéus, a promessa é cumprida e, portanto, a proposição se P então Q é verdadeira. Vamos olhar a segunda possibilidade, P verdadeira e Q falsa. Então, eu ganho na loteria, mas nós não viajamos para Ilhéus. A promessa foi quebrada e, portanto, a proposição se P então Q, no caso de a hipótese ser verdadeira e a tese ser falsa, é falsa. A terceira possibilidade, P falsa, Q verdadeira. Mesmo não ganhando na loteria, nós viajamos para Ilhéus. A afirmação se P então Q não pode ser contestada e, portanto, ela é verdadeira. A quarta e última possibilidade é P e Q serem ambas falsas, ou seja, eu não ganho na loteria, nós não viajamos para Ilhéus, a promessa não foi quebrada e, portanto, a implicação é verdadeira. Qual é a conclusão que nós temos? É que a implicação, se P, então Q, ela é falsa apenas no caso em que a hipótese P é verdadeira, mas a tese Q é falsa. Então, aí nós temos a tabela verdade da proposição se P, então Q. P verdadeira, Q verdadeira, se P, então Q verdadeira. Na segunda linha, P verdadeira, Q falsa, se P, então Q falsa. Na terceira linha, P falsa, Q verdadeira, se P, então Q verdadeira. E na última linha, P falsa, Q falsa, se P, então Q também verdadeira. Tá certo? Agora, observe a seguinte tabela. Nessa tabela nós colocamos os valores verdades possíveis para as proposições P e Q, depois colocamos a proposição não P, aí vamos olhar para a disjunção da proposição não P com a proposição Q, tá certo? Nós já sabemos preencher essa tabela verdade, agora olhe para a quarta e a quinta coluna. Elas são idênticas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a proposição se P, então Q, e a proposição não P ou Q são, logicamente, equivalentes. Tudo bem? Bom, as proposições condicionais do tipo se P, então Q, elas podem ser lidas também de outras formas. Nós podemos ler P implica Q, ou ainda podemos dizer para que P seja verdadeira é necessário que Q seja verdadeira, ou ainda para que Q seja verdadeira é suficiente que P seja verdadeira. Tudo bem? Agora observe a tabela verdade abaixo. Nós colocamos uma coluna relativa à proposição P, uma relativa à proposição Q. Na terceira coluna, nós temos a proposição se P, então Q, que nós sabemos que é falsa apenas quando a hipótese é verdadeira e a tese falsa. Agora, na última coluna, nós vamos colocar a proposição se Q, então P. Ou seja, vamos considerar Q a hipótese e P a tese. Lembre que a proposição do tipo se Q, então P, ela é falsa apenas quando a hipótese Q
é verdadeira e a tese P é falsa, que é o que acontece apenas na terceira linha, em todos os outros casos é verdadeira. Agora olhe para a segunda e para a terceira coluna. Elas não são exatamente idênticas. Isso significa que a proposição P implica que e a proposição que implica P não são logicamente equivalentes. A proposição que implica P é chamada de conversão da proposição P implica que. Então, está dizendo para a gente que numa proposição condicional do tipo se P, então que, onde P é a hipótese e Q é a tese, nós não podemos trocar a hipótese pela tese e a tese pela hipótese. E se nós fizermos isso, nós teremos uma proposição que não é logicamente equivalente a ela. Tudo bem? Agora, observe a seguinte proposição condicional. Se Linda é brasileira, então ela gosta de samba. Eu posso afirmar que, se Linda não gosta de samba, ela não é brasileira. Por quê? Porque se ela fosse brasileira, então ela gostaria de samba, certo? Logo, uma proposição do tipo se P, então que, ela é equivalente a uma proposição do tipo se não que, então não P. O que está dizendo para a gente? Se eu negar a tese, então isso implica na negação da hipótese. Mas um exemplo não garante nada. Nós sabemos que em matemática nós temos que demonstrar as coisas. Como nós fazemos isso? Usando a tabela verdade. Então, vamos fazer a tabela verdade da proposição se P, então Q, da proposição se não Q, então não P, e vamos verificar que as colunas são exatamente idênticas e, portanto, essas proposições de fato são logicamente equivalentes. Aí está a tabela verdade. Na primeira e segunda coluna, os valores verdades das proposições P e Q. Na terceira coluna, nós botamos a proposição não Q. Na quarta coluna, a proposição não P. Na quinta coluna, nós temos a proposição se não Q, então não P. Lembre que uma proposição desse tipo só é falsa quando a hipótese, que nesse caso é não Q, é verdadeira, mas a tese, que é não P, é falsa. E isso acontece apenas na segunda linha, certo? Então, agora, observe a última coluna, que é a coluna relativa à proposição se P, então Q, e a penúltima coluna, que é a coluna relativa à proposição se não Q, então não P. Observe que elas são idênticas e, portanto, essas duas proposições são, de fato, logicamente equivalentes. Dada a proposição, então, se P, então Q, nós chamamos a proposição se não Q, então não P, de contrapositiva, certo? Bom, agora, dadas as duas proposições, P e Q, há ainda um outro tipo de proposição composta que ocorre com muita frequência na matemática, que é a proposição que diz se P, então Q, e se Q, então P. E nós vamos usar o símbolo, que é uma setinha dupla, justamente para denotar esse tipo de proposição. Então, nós vamos ler esse símbolo como sendo P, C, somente C, Q. E nós vamos dizer que P, C, somente C, Q é logicamente equivalente à proposição se P, então Q, e se Q, então P. E, por fim, nós vamos definir o que é uma tautologia. Uma tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente do valor verdade das proposições que a compõem. Vamos ver um exemplo. Considere a proposição P ou não P. Olhe para a tabela verdade. Na primeira coluna, nós colocamos a proposição P, na segunda, não P. Nós sabemos que a disjunção de duas proposições só é falsa quando ambas são falsas, e nós não podemos ter P e não P ambas falsas, porque a negação de uma proposição, lembrem que troca o valor verdade, certo? Logo, P ou não P é sempre verdadeira e, portanto, é uma tautologia. Tá? Nós temos mais um exemplo de tautologia, que é a proposição se P e Q, então P. Vocês podem fazer isso como exercício, façam a tabela verdade dessa proposição e verifiquem que, independente do valor verdade da proposição P
e da proposição que. A proposição P, se P e que, então P é sempre verdadeira e por isso é uma tautologia. É isso aí, pessoal. Até a próxima.